Segunda, 26 de junho. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Revolta no anfiteatro. Ouça Atos 19, 21 ao capítulo 20, verso 1. Depois destas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos, hoje, acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Pergunta 3. Que lições podemos tirar dessa história? O testemunho de Paulo na grande e sofisticada Éfeso foi tão eficaz que impactou o importante motor econômico da cidade, o turismo focado no grande templo de Diana. O templo era uma magnífica estrutura, composta parcialmente de 127 pilares, cada um com 20 metros de altura,
feitos de mármore de Paros, um mármore branco puro muito valorizado para esculturas. 36 desses pilares foram esculpidos e revestidos de ouro, conferindo ao templo sua reputação como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com receio de que a retórica anti-idolátrica de Paulo estivesse tirando o apoio financeiro do templo, Demétrio, o ourives, levou seus companheiros artesãos a um frenesi. Uma multidão agitada se deslocou rapidamente do mercado para o anfiteatro, onde cabiam cerca de 25.000 pessoas. Ali, durante 2 horas, clamaram: "Grande é a Diana dos Efésios!" Depois que a multidão foi dispersada pelo escrivão da cidade, Paulo se reuniu com os crentes e deixou Éfeso. Ouça Atos 20, 28 a 31. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Pergunta 4. No fim da 3ª viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava o apóstolo? Uma possível cronologia do relacionamento de Paulo com Éfeso pode ser descrita na ordem a seguir. Todas as datas são depois de Cristo. Ano 52. A primeira e breve visita de Paulo a Éfeso. Anos 53 a 56. O ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso. Ele escreveu 1 aos Coríntios próximo ao fim de sua estada ali. Ano 57. Enquanto esteve em Mileto, Paulo se reuniu com os anciãos de Éfeso. Ano 62. Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês, disse Paulo. A respeito de que você acha que Paulo advertiria nossa igreja hoje e por quê?